Olá a todos, bem-vindos às redes sociais oficiais do Hockey Clube de Barcelos. Estamos a iniciar a edição número 4 do Fora da Pista, o podcast oficial do maior de Portugal, e numa semana muito especial para o nosso clube temos também um convidado especial. Ele não precisa exatamente de uma grande apresentação, porque toda a gente já o conhece dos mais variados contextos sociais e desportivos. Connosco, Francisco Dias da Silva, muito bem-vindo, Presidente, e obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar um bocadinho da sua parte desportiva, mas também um pouco pessoal. Portanto, a linha, vamos a isso, a uma entrevista diferente daquelas que está habituado. À vontade. Vamos a isso. Estamos perante barceloneses, estamos perante amigos, portanto vai ser tranquilo. Como disse, o nosso convidado especial chama-se Francisco Dias da Silva, nasceu no dia 9 de março de 1949, é casado com a Dona Glória, tem 3 filhos, o Rui, o José e o Jorge. Confirma todas estas informações que acabei de dizer até agora. Muito bem. Qual dos 3 filhos tem mais do Francisco Dias da Silva? Espero bem que tenham os 3 igual. Algum dos 3 assim uma característica ou que seja mais vincada da sua parte? Sim, tem naturalmente algumas diferenças, mas tem a parte fundamental para mim, que é o gosto pelo trabalho e pela responsabilidade, e para mim é o mais importante. Sem dúvida. Olha, o que é que significa para si Barcelos, a cidade de Barcelos? O que é que representa em termos emocionais para si a cidade de Barcelos? A cidade de Barcelos, a mim, como penso que, se não a todos, a maior parte dos barcelenses, diz muito pela cidade, enfim, assim que é, por aquilo que oferece. Tenho ideia que eu, como outras pessoas com quem converso às vezes, que podia já ter desenvolvido um pouco mais, mas penso que está agora, finalmente, no bom caminho e, portanto, vai-nos cada vez dizer mais a todos, espero. Exatamente. Francisco Dias da Silva, na área desportiva, conta com um longo percurso de dirigente desportivo, tendo a particularidade de ter liderado em simultâneo os 2 clubes mais representativos do nosso concelho, neste caso o Hockey de Barcelos entre 2012 e 2018, e também a salientar a passagem pelo Gil Vicente entre 1989 e 91, e também uma segunda passagem entre 2016 e também 2024. E em termos de Hockey de Barcelos, como é que foram as primeiras experiências e vivências a assistir ao Hockey de Barcelos na sua juventude? Como é que era o ambiente do pavilhão? Como é que era o clube? Como é que a cidade estava ligada ao clube? Como é que era nessa fase? Eu, quando conheci mais de perto o Hockey de Barcelos, foi numa fase muito boa do clube. Porque tinha dirigentes amigos, antes de entrar propriamente para o Gil Vicente como diretor, fui convidado e, de certa forma, pressionado já algumas vezes nessa altura para ser diretor do Hockey de Barcelos. Estava mais, de certa forma, ligado ao Gil Vicente, e foi uma justificação relativamente fácil, que não podia estar nos 2 lados. E na altura, aquilo que as pessoas mais me pediam é que o Gil Vicente andava há 19 anos, ia para 20 anos de segunda liga, sem conseguir subir, e lançaram-me o desafio na altura, no restaurante da Franqueira. Eu adoro saber essas histórias. Em algumas reuniões, e eu, numa delas, já depois de algum tempo, em tentar arranjar soluções, decidi avançar. E portanto, estive no Gil Vicente aquele período, depois voltei na altura da situação do Drolovic, tribunal e não sei o quê, ser falecido Sr. João Trigueiros, uma pessoa que tinha uma grande estima por ele,
e decidi voltar para resolver o problema no tribunal, não sei o quê, pronto, e depois fui outra vez à minha vida a pensar que nunca mais voltaria, porque entendia que isto tinha que haver, era para mais jovens. Exatamente. Entretanto, voltei numa situação essa sim muito difícil, muito dura, Mais mas delicado. que aquelas situações que também nos dá algum gozo resolver e ultrapassar. Mas nessa fase, como tinha aqui amigos, comecei a acompanhar mais também o hóquei de Barcelos e o hóquei teve ali um período em que tinha e tem um grande prestígio, foi na altura que ganhou os maiores troféus e foi ficando, depois andei um tempo mais afastado do dirigismo e o hóquei de Barcelos está também, a determinada altura, numa situação complicada de greves e coisas, não sei quanto. E mais um desafio lançado que achavam que eu tinha condições para resolver e lá assumi o hóquei de Barcelos nessa altura. E 2011... Sim, aqui pelos dados oficiais de 2012. Talvez oficialmente 2012, mas antes já havia preparado, sim. 2019, portanto, eu tive ali 8 anos. Também não é importante. O importante foi que, num trabalho que a direção teve que fazer também, de recuperar e a todos os níveis, mesmo os adeptos estavam tudo um pouco desacreditado e felizmente voltou outra vez ao patamar que merece e que tem que estar, o hóquei de Barcelos. Quais foram os pontos essenciais para, no fundo, revitalizar o hóquei de Barcelos nesse período? Em conversa com o Dr. Pedro Ribeiro no último podcast, encontraram o clube numa fase muito, muito delicada, até em risco até de se excluir das competições. Quais foram os pontos essenciais para a recuperação do hóquei de Barcelos nesse período? Foi, de certa forma, o hóquei estava numa fase em que precisava de tudo. Precisava de se estabilizar a nível financeiro, que é sempre importante no hóquei de Barcelos, como em tudo na nossa vida. Oh, logicamente. E também a imagem e recuperar, normalmente, que é o mais... que é importante, que é o que temos hoje novamente, que é novamente os adeptos estarem a apoiar e só assim é que a gente sente orgulho nas competições europeias que chegamos a qualquer clube na Europa e parte dos diretores perguntam como é possível criar este ambiente num pavilhão constante, uma cidade pequena e praticamente em todos os jogos, pronto, isso traz dinâmica, recuperou-se sempre com uma dificuldade muito grande que é, eu tenho andado sempre no dirigindo, pronto, tenho andado, há sempre uma grande dificuldade da gente querer agradar aos adeptos e para tal, cria um orçamento que depois não tem receita para ele e isso é sempre terrível, esses desequilíbrios, porque para se ter o clube equilibrado obriga realmente a um esforço, mas neste momento não tenho nada, portanto, nos últimos tempos que passasse, que eu tenha qualquer responsabilidade, tenho o presidente atual e as pessoas que estiveram, que equilibraram, mantiveram um clube equilibrado e está muito bem. Exatamente. O presidente, a uma certa fase da sua carreira de dirigismo, é muito associado ao Gil Vicente. Pensava na altura, ou a certa altura, também tornar-se presidente do hóquei de Barcelos, ou pensava apenas julgar-se ficar pelo futebol? Inicialmente sim, talvez. Inicialmente sim. Ficaria e naturalmente a apoiar, porque apoio o hóquei de Barcelos há 40 anos, praticamente. Portanto, tinha amigos
e eles apareciam nas empresas e portanto, precisavam de apoio e é sempre bom quando se pode ajudar. Para isto tudo, quer dizer, a minha carreira que está a terminar no dirigismo, foi muito importante o ser praticante desde miúdo. Eu pratiquei algumas modalidades e isso dá uma sensibilidade, uma forma de estar no desporto diferente. Eu às vezes digo a alguns amigos que me criticam mais na parte empresarial, como é que eu tinha tempo para disponibilizar para andar nesta vida. E olha, eu só não vou perder muito tempo a explicar-vos porque vocês não têm a sensibilidade para perceber. Exato. E eu também não tenho muito jeito para fazer desenhos, portanto, vamos ficar por aqui, cada um na sua vida, assumindo a responsabilidade, mas para se andar nisto tem que se ter alguma sensibilidade e então, se tivermos praticado, ajuda-nos muito como dirigentes. Sem dúvida alguma. Francisco Dias da Silva, que também em 2022 foi-lhe atribuída a medalha de mérito municipal, grau prata, que também iremos falar mais daqui para a frente. Há pouco falou um bocadinho da história que acompanha há mais de 40 anos o hóquei de Barcelos. Quem são os primeiros jogadores que lhe vêm à memória? Foram muitos, mas naturalmente nós lembramos e somos injustos. Eu não gosto muito de dizer nomes de jogadores, não sei quê, porque somos injustos com outros que não nos vêm à memória, bem-nos aquele dos títulos. Os Sérgio Silva, enfim, são vários e não queria estar porque vamos esquecer de alguns. Mas naqueles momentos... Claro que sim, que ficaram marcados na história do clube. E quem eram os seus amigos que normalmente falou, que lhe batiam à porta para pedir ajuda? Alguém da direção, logicamente, gostava de recordar algumas dessas pessoas ou valorizar o que elas fizeram pelo Hóquei Clube Barcelos? A pessoa com quem eu tinha uma, de certa forma, relação mais próxima e de amizade, inclusive, foi o presidente que fez aqui um grande trabalho neste clube, que foi o Manuel Figueiredo. Éramos amigos de infância, de lutas ao longo da nossa vida, desde a parte empresarial ao desporto, e portanto, nessa primeira fase foi um pouco mais com ele que tinham à vontade para me dizer quando precisava, eu não podia dizer que não, e pronto, e comecei a acompanhar mais o clube. E em jeito de homenagem... Mas várias pessoas... Então, lá, volto outra vez ao mesmo ponto, que é ser injusto, se calhar não dizer uma quantidade de nomes de gente que deu muito a este clube. No fundo, Manuel Figueiredo representa muita gente também, não é? Desde o Jorge Coutinho, uma pessoa com quem me dava muito bem, que tem um mérito enorme no Hóquei de Barcelos, hoje ser o que é. Portanto, mas é sempre, de certa forma, delicado, porque eu devia dizer os nomes todos e nem estou agora sequer preparado, porque depois esquece-me sempre um ou outro nome. Mas gente que deu muito a este clube. Exatamente. E a quem temos todos que agradecer. Sem dúvida. O Presidente está ligado a um dirigismo rigoroso, disciplinado e com títulos. Há pouco falou quando vai para o Gil Vicente em 1989, consegue um título, além de uma revitalização e de uma gestão muito criteriosa dos seus clubes, e quando retoma, ou neste caso, quando entra como presidente em 2012, quais eram as prioridades na altura? Organizar o clube em termos financeiros, mas também já havia a médio prazo também a conquista de títulos por parte do Hóquei de Barcelos? Sim, o Hóquei de Barcelos tem pergaminhos, quer dizer... já passou por tudo, já teve realmente, na altura que ganhou todos os títulos que era possível, e depois teve essa fase menos boa, para não dizer muito má, que em determinada altura, quando entramos, quase os poucos jogadores que tinham faziam greve, não respeitavam o treinador, enfim, foi ali uma fase realmente delicada, mas que, com o mérito da direção que entrou comigo,
rapidamente pusemos, de certa forma, as coisas a caminhar no sentido que tinha que ser, de responsabilidade, de respeito e de dignidade. Foi mais rápido, não vou dizer que não foi, porque foi mais rápido que aquilo que eu pensava, ganharmos logo um título europeu, mas depois não estávamos satisfeitos, ganhámos o segundo e depois não nos deixaram ganhar o terceiro consecutivo, numa situação que às vezes acontece nesta modalidade e noutras, mas no hockey aconteceu. Mas equilibramos realmente o clube rapidamente, quer nas partes, quer a parte financeira, a parte desportiva, que é sempre importante, porque os adeptos não gostam de vir aos jogos e perder sempre, e eu muito menos. Portanto, tínhamos que fazer um trabalho, de certa forma, acelerar o processo, naturalmente, de estabilizar o clube, mas também desportivamente tínhamos que chamar os adeptos ao pavilhão e tivemos a sorte de o conseguir muito rápido. A sorte e a competência também. Sim, faz parte. Para isso. Foi campeão nacional da terceira divisão com a equipa B em 2014-2015, em 2015-2016 campeão nacional de sub-20, pequenos títulos em termos mediáticos, mas que na altura teve alguma representação e algum impacto para a sua gestão e para o que viria a ser depois o Hockey de Barcelos nos anos a seguir. Sim. A formação também foi uma das suas prioridades. E eu olho sempre um pouco para isso. E então, esses títulos, para os adeptos, podem dizer menos, para nós, dirigentes, diz-nos muito, porque normalmente são conquistados com miúdos da terra, miúdos formados no clube, que nos dá mais orgulho ainda quando se conquistam. E o Hockey de Barcelos estava a cerca de eu não sou assim com datas, muito sim, bom em datas, mas penso que tinha quase 20 anos que não ganhava um título de Junas, e portanto foi um trabalho que se procurou fazer para levantar o clube para aquilo que ele merece. E passados 3 anos depois de ter iniciado a sua função como presidente, vence uma Liga Europeia, no fundo dando sequência àquilo que é a alma e a história do Hockey de Barcelos, que em décadas antes também venceu títulos europeus. Portanto, este dos dois que ganhou, o primeiro certamente teve um impacto muito, muito especial. Sim, sentimos que o clube estava a precisar de algo assim. Conquistado aqui em Barcelos, se eu não estou em erro. O primeiro foi conquistado aqui, sim. O segundo em Itália. Mas esse primeiro aqui foi saboroso. Foi importante, foi muito bom, já com uma envolvência incrível dos adeptos, foi realmente muito bom. E isso traz outras coisas que quem não está por dentro passam ao lado, mas traz mais facilidade em contratar atletas, em treinadores. Todo este caminho se faz, claro. Torna-se relativamente mais fácil, sempre com um grande cuidado em termos de nunca o clube se desequilibrar, porque senão volta a acontecer aquilo que aconteceu antes e que isso nos envergonha, portanto não podemos que isso voltar a acontecer, mas numa altura em que o clube tem essa dificuldade, como vai, na minha opinião, vai ter sempre quando há dificuldade nas receitas para o orçamento que se pretende, depende sempre onde nós queremos andar. Se quisermos andar claro. a competir para não descer e andar por ali, e corre-se o risco até de uma vez ou outra poder acontecer, porque não acontece só aos outros, pode acontecer a qualquer um. É uma coisa quando se quer realmente para o prestígio, para o que o clube tem e não sei, que andar um bocadinho mais acima, há uma grande dificuldade de fazer face ao orçamento, e isso, porque nós queremos os melhores, quer dizer, eu
mal entrei, eu disse, para levantar o clube eu tenho que arranjar os melhores treinadores, os melhores jogadores, ao nosso nível, dentro daquilo que a gente podia, às vezes, ir um bocadinho além do que se pode, mas isso já faz parte quer dizer, tem sempre a ver com a estratégia de quem dirige e de quem assume as coisas, quer dizer, cada um, no momento em que está, traça os seus objetivos e depois... Rigoroso na gestão, mas competitivo no jogo. Sempre. Nunca gostei de perder. Mesmo quando jogava. Tinha uma grande exatamente. Ganhar uma Liga Europeia é bom, ganhar duas é fantástico. Sim. Melhor. Melhor ainda. E melhor seria ter ganho a terceira. Eu lembro-me perfeitamente eu não, se não estou em erro, foi em Espanha ou Itália essa... Foi em Espanha? A Itália. Eu lembro-me da festa que foi na cidade, porque coincidiu com a Festa das Cruzes. Estivemos juntos, agora estou-me a lembrar. Exatamente, até no palco do Jardim das Barrocas, quando da recepção dos jogadores, e viu-se na cidade e, no fundo, no rosto dos adeptos, aquilo que o hóquei representa para todos nós. Sempre. Eu que tenho feito pelo desporto em Barcelos, naturalmente que tenho o meu interesse, porque normalmente sou bem pago para fazer estes trabalhos, mas é em prol, naturalmente, daquilo que por onde começamos, claro que sim, da cidade, dos barcelenses, das pessoas se habituarem a praticar desporto. É uma forma que eu tenho, que às vezes não consigo explicar muito bem, mas que sei como se faz há muitos anos e como gostava de fazer mais e de termos melhores infraestruturas. Eu luto por isto há muitos anos, eu já tive chatices de sair do Gil Vicente zangado por não conseguir obter algumas coisas, de atingir projetos que gostava, mas depois, no fundo, como gosto tanto de desporto e dos clubes, vou cedendo e lá volto a procurar sempre ajudar, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós devemos fazer na sociedade. Se temos condições, é ajudar. O dirigismo é parte de si? É. Quando é que começou a perceber isso, Presidente? Há muitos anos. Posso dizer assim, é uma percentagem da sua alma, por exemplo, o dirigismo? Sim. As pessoas acharam que eu era muito jovem e começaram a achar que eu tinha mais jeito para dirigente do que para praticante. Para praticante não era bom em nada, das modalidades que joguei. Mas fazia-me bem, só tenho pena não conseguir continuar a fazer. Como dirigente, isto às vezes nem se explica muito bem. Esta paixão, no fundo. Não é? Paixão e este tom que a gente tem, que depois, como digo, como desde pequenino, pessoas com a minha idade, muita gente na altura não praticava praticamente nada, eu já tinha essa tendência. Eu tanto jogava no paralelo, como jogava no campo, como depois jogava ténis, quer dizer, a paixão pelo desporto estava lá. Sempre. Já não sei explicar, porque não tenho da família, mas... e, portanto, daí foi sempre, portanto, fácil de me convencer. Eu digo muitas vezes às pessoas que há muitos anos havia sempre aquela meia dúzia de pessoas, nunca estive preocupado quanto a zero, nem porque é que pensavam assim, mas o tipo tem interesse em alguma coisa. Ele anda nisto, não sei o quê, mas ele tem interesse em alguma coisa. Ele quer chegar ali, não é? Depois, não sei o quê, ele vai, não sei o quê, ele vai para a política, não sei o quê. E depois vai para não sei quantos. Pronto, perceberam que eu estou no final da minha carreira de vida e perceberam que eu não queria nada, que gostava era de desporto e que apoio sempre que posso. Exatamente. Neste período em que esteve de 2012 até 2018, acreditou que também poderia ter sido campeão nacional ou não era desportivamente?
Não dava mesmo para... Não, sentia perfeitamente que não havia orçamento para isso. Era ser irresponsável e a desequilibrar o clube outra vez. Era impossível. E desses valores não E abdica, assumo não é? isso sempre com toda a tranquilidade. Eu sempre que for realmente o máximo responsável em qualquer coisa onde esteja, nunca ninguém ao longo da minha... Agora também espero não mudar, me desculpe com nada. Vou sempre de frente com as coisas, com as pessoas, não tenho nenhum problema. É o que é, quem não estiver bem tenho pena, e quando acharem que eu não sirvo para não sei quantos, é fácil, há eleições e votam noutras pessoas. É sempre muito simples tudo comigo. Exatamente. E porquê que sai em 2018? Eu saio porque é na altura que me lançam, foi um aperto enorme. Do Gil Vicente. Que a maior parte das pessoas não tem noção. E alguns ainda andam para aí a inventar algumas coisas, e foi só mesmo o orgulho de ter passado pelo Gil, de ser barcelense, e o clube estava a ser enxovalhado e ia ser uma situação muito difícil. Hoje, se calhar, chamava-se outra coisa. Portanto, aí há um espírito de missão de salvar o clube, entre aspas, não é? Exatamente. Mesmo, sendo aconselhado ao contrário. As pessoas aqui, nomeadamente do hóquei, queriam que continuasse, mas estar simultaneamente naquele período nos dois, para si não fazia sentido, ou não havia disponibilidade em termos de tempo? Era um pouco difícil, há muita gente que não sabe, até pessoas da responsabilidade, desde a causa, não sei o quê, chegaram a um ponto, como era bastante recente, as amarguras que o hóquei passou, que até toda a gente aceitava que eu integrasse tudo no Gil Vicente. E eu disse, pronto, isso era um projeto que precisava de tempo e que podia ser até impossível, depois não se pensou mais nisso, mas era impossível porque eu, além de dirigente, de andar nessas coisas, ainda tenho mais algumas coisas para fazer. Ainda tenho muitos salários para pagar no final de cada mês, algumas coisas, e portanto tenho tido a felicidade, a sorte de ter saúde, que isto também desgasta-me por um lado, mas penso que também, desde praticante, outras situações que também me ajudou, e tenho tido essa felicidade de tenho sido uma pessoa mais ou menos saudável, senão era completamente impossível a sobrecarga que tenho nas várias atividades. O Mister Luís Castro, que todos nós conhecemos, num fórum de treinadores de futebol que eu tive recentemente, diz ele que o desporto, neste caso o futebol em específico, são para quem é treinador, são duas coisas: é paixão e autodestruição do corpo. Pegando um bocado nas palavras que disse, não é? Porque desgasta muito, não é? Sim. Não só a gestão e depois os próprios resultados, não é? Temos isto, eu penso que cada um de nós nem sempre é como gostava de ser, é o que é. Mas eu tenho um autocontrole, não sei se parece, nem me estou preocupado, Sim. mas eu tenho um autocontrole muito grande, que me tem ajudado ao longo desta minha vida, desta carreira, a ultrapassar situações boas, mas também muitas menos boas. Fala do controle emocional. E a pessoa não se desequilibrar nunca, que não pode, senão não pode assumir tanta responsabilidade. Tem que tomar decisões, não é? Porque tem que tomar decisões e não agrada nunca a todos, e eu tomei algumas duras, e se tiver que as tomar hoje, volto a tomar, em prol daquilo que eu entendo que é o melhor e que tenho que defender, porque é para isso que as pessoas ou me elegeram, ou me pedem para estar, e portanto eu não consigo, aí é que eu não consigo gerir de outra forma. E com a família, como é que é? Como é que a família viu durante, estamos a falar, de mais de 30 anos de dirigismo, e continue por muitos, e repetes saúde? Como é que a família viu sempre, como é que geriu esta parte familiar, ou no fundo justificar, olha, vou ter que assumir mais uma missão? Eu o que fazia melhor, numa ou noutra situação, era assumir primeiro e dizer depois.
porque senão É uma boa estratégia. estava tramado e perdia menos tempo a explicar depois do que antes, porque antes então aquilo complicava-se. E por isso perceberam muito cedo. Eu às vezes, como eu compreendo algumas pessoas que dizem que prejudicaram a família, que não deram o apoio aos filhos devido. Ou não estiveram em tais momentos. Lembro-me tantas vezes, e até porque era uma pessoa que eu tinha carinho e que gostava, e penso que toda a gente do desporto, o Quinito e outras figuras. Eu vi lá que ia falar nisso, sim. Outras pessoas isto tem que, é como digo, isto tem que estar em nós, temos que gostar e dizer, eu abracei o projeto, sou o primeiro a ficar desiludido se isto falha, portanto nós temos que... E depois vamos e as consequências aparecem naturalmente, quer dizer, não vivi, eu tive uma vida sempre de muitas viagens, muita coisa, por parte profissional, mas dei sempre, naturalmente, o apoio, às vezes o mínimo, mas à família e a minha mulher, nesse aspecto, foi sempre uma pessoa que percebeu desde muito cedo. Na altura também não era tão fácil, nem era moda o divórcio ao fim de uma semana de casamento ou de um mês. Portanto, aquilo era um bocadinho levado mais a sério e percebeu que ia ter que ceder em muitas situações porque eu era assim e era assim também que me conhecia, de estar sempre a abraçar causas e a procurar. Pessoas que me digo, e tenho amigos que me dizem, mas há um momento em que se para, quer dizer, a gente depois temos o nosso tempo, assim, pois, mas se toda a gente fizesse isto, a sociedade se calhar estava um pouco pior. Quem estiver disponível, olha, eu para já tenho estado disponível, podendo colaborar, estarei sempre, e portanto tem sido assim. Salientar mais uma vez que em 1989-90 leva pela primeira vez o Gil Vicente à primeira divisão nacional, na altura com esse termo, sai do Hóquei de Barcelos em 2018, no fundo para salvar o Gil Vicente, e acaba também por conseguir outro feito, que é levar o Gil Vicente às competições europeias, mais um facto desportivo que nos enche de orgulho. Quando sai do Hóquei de Barcelos e retoma o Gil Vicente, o bichinho do hóquei ainda que andava? Sempre, quer dizer que eu desde que me habituei a gostar da modalidade, é uma modalidade que eu acho que é muito mais interessante que muita gente pensa, porque nunca esteve perto. E portanto, fiquei sempre a acompanhar sempre, até porque eu terei alguns inimigos e se calhar até convém, porque quer dizer, isto não nos podemos dar com toda a gente, porque pessoa que assume funções, cargos e toma decisões e não sei o quê, naturalmente, pontualmente desagrada a alguém, é a vida. Mas naturalmente com muitos amigos e na altura não sei, mas eu já não sei exatamente o ano, foi, acho que quando atingiu, fomos à Conferência da Liga, foi em 2022, 2023. Sim. Nessa época marcou muito o crescimento do clube, a visibilidade, e foi talvez dos marcos, todos os êxitos que se tem ao longo o Gil Vicente fez agora 101 anos, portanto, quer dizer, já tem muita gente. Há 2 dias, precisamente. Que passou pelo clube e que fez... Essa conquista do Gil Vicente eleva o clube para outro patamar também, não é? Um patamar um bocadinho diferente.
passámos de um clube que não era respeitado, que não tinha pouca visibilidade, tudo isso. Deu trabalho. O primeiro ano da reintegração foi uma tarefa de doidos. Acredito. Doidos. O clube, a Primeira Liga é cada vez mais profissional, os clubes organizados, com boas estruturas e não sei, contratar 27 jogadores para entrar na Primeira Liga, era o primeiro condenado a descer logo na época seguinte, e as pessoas assumiam isso e diziam isso. E na primeira jornada vê-se um grande. Portanto, estas coisas temos que ter, naturalmente, alguma capacidade e alguma sorte também, quer dizer, a vida é feita disto. Claro que sim. E depois sai oficialmente também como minha presidente do Gil Vicente, mas sempre ligado ao clube por vários e bons motivos, mas ultimamente tem-se visto o presidente por aqui também. Aqui no pavilhão, na Catedral. Sim, há uma nova ligação ao clube? Sim. Não é daquelas situações que difíceis, no meu caso, porque o presidente sabe da responsabilidade que eu tinha no clube, no Gil Vicente, da qual fiquei presidente para a vida, porque foram simpáticos e nomearam-me tanto como sócio honorário por aclamação e, portanto... De forma justa. Sempre, mas eu explicava-te, porque só passando por lá nos dias de hoje, o clube hoje é um clube altamente profissional, moderno, penso que é muito bem organizado, os atletas, os técnicos, toda a gente que passa e que conheceu o clube antes, realmente são eles que o dizem, quer dizer, que não tem absolutamente nada a ver, mas tem que ser, quer dizer, sempre a evoluir. E ainda falta muita coisa, quer dizer, eu acho sempre que ainda temos que é possível fazer mais e melhor, e tem que ser. Mas o ser presidente do Hóquei de Barcelos está numa altura que ia haver eleições, portanto, ou reestruturava, ou por aquilo que me dizia, podia haver o risco, portanto, ele então, não se candidatar e afastar-se. Jogou um bocadinho com isso, para também, de certa forma, me pressionar, entrar na direção. E mexer emocionalmente também consigo, não é? E lá voltei a pertencer com todo o orgulho, com todo o gosto de estar com pessoas como ele, a ajudar. Mais uma vez, batemos sempre na mesma tecla, a ajudar o clube. E no início dessa nova, ou dessa fusão, começa logo com um título, que foi a Supertaça, coincidência, não é? Sim, mas... Está talhado para vencer também, não é? Não mas é para todos. mérito dele, mérito das pessoas, porque eu não fiz nada. Eu só apareci e fui ver o jogo e não tinha feito nada. Só essa energia, às vezes, de alguém que está habituado a vencer. Não tinha feito nada de especial e, portanto, não tenho mérito nenhum nisso. Só que, segundo ele, dei algum conforto, alguma estabilidade para que as coisas continuassem, portanto, estáveis e a fazer uma época brilhante, mérito dele, dos técnicos, dos atletas. Para mim, aconteça o que acontecer, o Hóquei de Barcelos fez uma época brilhante. E levou o Gil Vicente para outro patamar, um patamar desportivo, em termos profissionais, muito mais exigente. Pensa fazer o mesmo com o Hóquei de Barcelos? Eu com o Hóquei de Barcelos penso ajudar enquanto puder, mas naturalmente que não sou estratega do projeto. Sim, então, tenho um presidente. A minha pergunta é, no fundo, se o Hóquei de Barcelos nos próximos anos poderá aproximar-se daquilo que são os outros candidatos ao título a nível do alto rendimento. O Hóquei de Barcelos, a minha opinião, e vale naturalmente o que vale, correndo o risco de algumas pessoas poder chamar completamente ignorante, mas eu também estou preocupado.
O Hóquei de Barcelos aproximou-se em qualidade na competição. O Hóquei de Barcelos faz uma Liga dos Campeões, onde está o Futebol Clube do Porto, o Barcelona, o Reus, equipas, o Noia, com quem vamos jogar agora nesta semana. Sim. Portanto, e ficou em primeiro lugar. Portanto, em termos desportivos... E elimina o campeão europeu na fase inicial da prova. Portanto, quer dizer... agora, se me disser, mas é possível competir com um investimento como os clubes maiores fazem. A Oliveirense, tanto quanto me parece, tem um orçamento muito superior ao Hóquei de Barcelos e estava a 15 pontos do Hóquei de Barcelos. Há uma semana o Hóquei foi lá ganhar. Portanto, desportivamente, em termos de competir, o Hóquei de Barcelos bate-se com eles. Com qualquer equipa. Não tem, pelo menos, tem batido. E, portanto, penso que a ideia do Presidente será manter uma equipa competitiva sempre de uma forma controlada, para não voltarmos àquilo que eu dizia há pouco, porque isto desequilibra-se muito fácil. Isto era relativamente fácil se houvesse receita e as pessoas tivessem competência para gerir. Quando não há, a exigência tudo é mais difícil, mas têm feito um trabalho fantástico, mesmo assim, com um orçamento que é, se calhar, já um pouco acima das possibilidades do Hóquei de Barcelos, mas muito abaixo dos outros, dos clubes grandes, por exemplo, que é uma modalidade que está integrada no clube e aquilo depois, no orçamento deles, é um pouco mais fácil. Portanto, mas isso é uma pergunta que tem que ser mais dirigida ao Presidente. Ao Hugo, Ricardo. Mas, como é competitivo, e falando não só apenas em si, mas até pela direção, tem a esperança, o sonho de conquistar este ano ou a Liga dos Campeões ou o Campeonato Nacional? Esperança há sempre. Esperança nós temos sempre, e se gostávamos, então, se não gostávamos muito. Dizer aos adeptos que é possível já este ano, enquanto estivermos em disputa, é possível. É possível, no final desta semana, ganhar a Liga dos Campeões. Se temos as mesmas armas, não temos, e é que as pessoas têm que ter sempre essa consciência. Eu nunca perco esse equilíbrio de ter noção, tentar tudo, tendo sempre e estando preparado para perder e no dia seguinte a vida continua. E o hóquei não acaba, e nós também, esperemos que não, para dar continuidade ao projeto. Agora, que nós, como os adeptos, gostávamos muito de ganhar, não era uma, era ganhar as duas, mas falta-nos armas. Não é a melhor semana para eu dizer isto, mas eu sou muito realista nas coisas onde estou. E sabemos que os outros têm mais argumentos. Nós, se tivermos um bocadinho mais de vontade, equilibramos. Numa semana especial, até porque o Hóquei Clube de Barcelos está na Final Four da Liga dos Campeões, que se vai realizar em Matosinhos, cidade europeia do desporto. Qual será a mensagem da direção? O treinador terá a sua estratégia, a sua mensagem, mas qual será a mensagem do Presidente ou mesmo também do Sr. Francisco Dias da Silva para com o plantel nesta semana? Eles sabem, eu tenho uma forma de estar como dirigente que tem que ter relação com os atletas e perceber a cada momento, até para saber quem é que deve no final da época ir à vida dele e buscar outros. Portanto, isto é importante, a gente ter um conhecimento do atleta, do homem. Principalmente, não é? Há aqui um conjunto de coisas que é importante nós estarmos sempre mais ou menos bem informados. Agora, o que é que nós podemos fazer? É o máximo de empenho, e eles isso normalmente fazem, e vão estar, porque ouço dizer muitas vezes, em outras modalidades, nos grandes palcos é normalmente a fase melhor para se motivar os atletas, porque eles estão motivados por eles próprios. Claro porque sabem que, quer dizer, é ali que está a comunicação social toda, todos os olhos em cima, e, portanto, se nós queremos ganhar, eles querem igual.
E, portanto, a mensagem é que representem bem o clube e eu tenho consciência que eles, se não ganharem, é porque os outros foram melhores. Quer arriscar um resultado para o jogo de sábado? Eu vou dizer o que gostava. Pode ser. Vou dizer o que gostava. Vamos a isso, para ficar arrestado, pode ser que acerte. Eu gostava que o Oca ganhasse 3-1. 3-1, ok, fica arrestado então aqui a previsão de Francisco Dias da Silva. Em 2022 foi-lhe atribuída a medalha de mérito municipal Grau Prata. Qual foi o sentimento na hora de receber o prémio? O sentimento de uma pessoa que está a fazer uma carreira, um trajeto de responsabilidade, sempre de uma forma muito séria, muito honesta para com colaboradores, com tudo. Portanto, isso tem a ver com a minha vida nas empresas por onde passo. Felizmente tenho tido algum sucesso, naturalmente muito também por responsabilidade deles, porque eu digo sempre nas empresas, as empresas existem porque há colaboradores e depois há de ter a sorte também de termos bons colaboradores, e eu tenho tido muitos ao longo dos anos e mantenho. E, portanto, estamos sempre mais próximo do sucesso quando isso acontece, quando se conjugam as coisas de forma, naturalmente, que tem que haver um farol, quer dizer, aquilo, temos que apontar o caminho a seguir, seja em que tipo de atividade for, e depois fazê-los acreditar que é por ali, que estamos certos, falhando às vezes, mas eu costumo sempre dizer, eu tenho tido a sorte ao longo da minha vida a acertar um pouquinho mais que ao que falho, e pronto, e o resultado é este. O que é que o motiva a cada dia? É isto que acabei ao fim e ao cabo de dizer, é ter a sorte de ainda me levantar todos os dias e ir para as empresas de uma forma completamente natural, sem nenhum esforço especial, sempre com aquela vontade de novas coisas, novos projetos, que é a nossa função ao fim e ao cabo enquanto candidatos. Ainda tem sonhos, Presidente? Ainda tem sonhos? Ainda tenho um ou outro por realizar. E vou ter mais, com certeza, porque eu vou estar cá mais algum tempo, espero. Também esperemos que sim. Como é que gostaria de ser lembrado futuramente? Nada de especial. Uma pessoa que passou por cá, que ajudou quem pôde e que teve um trajeto sério na vida, para mim é suficiente. A saúde é o nosso bem mais precioso? É. Eu tenho amigos, tenho situações, porque ando cá há muitos anos, e, infelizmente gostava, se pudesse ter a tua idade, estava bem melhor, mas isto não anda para trás, só anda para a frente, e é assim que tem que ser. E tenho amigos que sei o que E fiz esta pergunta... as coisas, os projetos que ficaram a meio, interrompidos com coisas de saúde, de família, e isso é preciso ter uma resiliência muito grande. Às vezes nunca podemos ficar no fundo, nós podemos ir lá próximo, mas temos que vir logo outra vez à tona, senão as coisas não andam. E fiz esta pergunta porque, logicamente, que a saúde é o nosso bem mais precioso, mas fez questão de referir isso, e referiu várias vezes, inclusivamente numa gala do desporto em que eu tive o privilégio de apresentar, e referiu exatamente esse valor ao nosso bem mais precioso. Para terminar, alguma mensagem para os adeptos do Hóquei de Barcelos nesta semana especial? Os adeptos do Hóquei de Barcelos há uma vantagem muito grande, é que eles não precisam quase que se lhes diga nada, é só dizer-lhes a hora do jogo. Dizer-lhes onde é o jogo e a que horas, e eles lá estão. Portanto, eu já ouvi falar em mais de 1000 pessoas. Que estamos, para sábado, para Matosinhos. A direção do Hóquei está grato realmente à forma como eles se envolvem, que é importante. É importante para nós, é importante para os atletas mais,
E, portanto, que continuem a apoiar e não precisam dar mais que o que têm dado, porque é como digo, é dizer-lhes a hora e o local do jogo e eles lá estão. O Gil Vicente e o Hóquei de Barcelos podem contar sempre com a sua ajuda? Enquanto eu puder, sim. Aliás, A prova está aí, não é? a prova tudo está dada nos últimos tempos. Esta última fase no Gil Vicente foi violenta. A que nível, Presidente? Em tudo. Faltava tudo, praticamente. Foi duríssima. Desgastou imenso. Muito. Mas chega agora a este ponto de consciência tranquila e orgulhoso Sim, do que foi feito e do que está a ser feito. Sim, muito, muito, muito. O clube hoje, para a parte das pessoas não sabem, nem têm que saber, porque não estão por dentro. Desde os clubes maiores aos mais pequenos, nós hoje posso dizer que se calhar dá-nos até algum gozo de termos ultrapassado uma quantidade de clubes que hoje, e isto para nós tem que ser, não é vaidade, mas são factos. Mas são factos e é um orgulho enorme. Eles têm inveja e das perguntas que eu mais tenho em assembleias da Liga, na Federação, não sei o quê, o que é que tu fizeste para em tão pouco tempo o clube estar da forma que está? Porque toda a gente hoje que vai trabalhar, tinhas dificuldade em contratar, tu hoje para o Gil Vicente, portanto, é um orgulho grande para Barcelos, não é para mim, é para Barcelos, porque somos falados pelas melhores razões, que é isso ao fim e ao cabo que mais importa. Para terminar, é possível ou não uma fusão entre o Gil Vicente e o Hóquei de Barcelos? Alguma ligação? Há quem não veja com bons olhos, é certo? Não sei se há quem veja isso com bons olhos. Lançaram-me o desafio há uns anos de realmente aglutinar tudo. O Gil Vicente passava a ter hóquei, basquete, quer dizer, um clube eclético. Um clube eclético, tanto com as várias modalidades. É uma situação que, se calhar, no futuro se pode pensar, mas nunca é uma situação para curto prazo, porque as raízes das pessoas ligadas ao Hóquei de Barcelos... Também não seria fácil de digerir. Não é fácil, até porque eu habituei-me. Eu achava que uma pessoa, um atleta de hóquei em patins, um treinador de hóquei em patins, não sei, portanto, é do desporto e gostava, do modo geral, do desporto em geral, não sei o quê. E eu aqui aprendi e percebi que com algumas pessoas que está a dar está a ser transmitido um jogo da Liga dos Campeões de Futebol, não sei, os maiores clubes, e as pessoas não querem saber. Gostam tanto da modalidade de hóquei em patins que o futebol passa-lhes um pouco ao lado, como vice-versa, quer dizer, É uma paixão difícil de explicar, não é? Eu achava, como eu, que me habituei desde pequenino a gostar do desporto em si, do desporto, e depois dava para tudo, como digo, joguei as modalidades, mas não é assim, quer dizer, e por isso, mas não quer dizer que isso não seja possível no futuro, quer dizer, até porque o projeto acho que está em andamento, portanto, do pavilhão não, do multiusos para o pé do estádio, e portanto começa a ficar tudo mais próximo. Exatamente. Portanto, mas é uma situação que teria que ser muito bem pensada e nunca se sabe se realmente se consegue concretizar. Olha, em nome dos barcelenses, o nosso muito obrigado por tudo o que faz pela cidade e pelo nosso desporto, e que nos enche de orgulho. E se o desporto barcelense está no patamar que está, devemos muito também ao Presidente Francisco Dias da Silva. E de minha parte desejo-lhe saúde, porque o resto, a vontade, a ambição, o rigor, a disciplina, a gestão, está todo em si. Portanto, só lhe desejo saúde para que ande cá muitos anos ainda a servir Barcelos e o desporto barcelense.
Obrigado pela simpatia e vamos continuando a ver por aí no desporto. Exatamente. Obrigado, meu querido. Fica então por aqui a edição número 4 do podcast Fora da Pista. Foi sem dúvida um convidado muito especial. Há muito que gostaria de ter esta conversa com Francisco Dias da Silva, uma pessoa que merece todo o nosso reconhecimento pelo seu esforço, pela sua dedicação e principalmente também pela sua paixão à cidade e também aos clubes, neste caso, mais representativos do Concelho de Barcelos. Quanto à equipa, desejo as maiores felicidades para este fim de semana. Portanto, máxima ambição, máximo orgulho e que dê o máximo. Portanto, são as palavras de um simples adepto. Viva o Hockey Clube de Barcelos, obrigado por estarem desse lado e até à próxima.